para falar de política cultural num estado bacana como o Rio de Janeiro, né, eu acho que a gente não pode pensar só em potencialidades, a gente tem que pensar também em originalidade. Tá? Eu acho que a gente tem caído nesse comodismo de olhar as potencialidades e não pensar a política de cultura a partir de duas grandes questões: formação ética, em que medida que as políticas de cultura contribuem para uma cultura de convivência e para uma cidade onde não seja uma soma de individualidades, mas uma cidade que é uma soma de propósitos comuns. Acho que isso é muito importante. Né? E também uma cidade que se estabeleça como um lugar de experiência estética. E aí vem todo esse conjunto de que a experiência estética ela se dá na rua e ela também se dá num espaço cultural que vai oferecer para os seus cidadãos outros repertórios, muitas vezes desconhecidos daquele que ele olha no lado e reconhece. Então, eu acho que são questões que são um pouco mais sutis, né? Para além das questões da potencialidade. E são duas questões, né? O Estado ele tem, na verdade, o papel de apoiar iniciativas que vêm dos artistas, que vêm, enfim, da sociedade como um todo, não só o apoio no sentido financeiro, né? O apoio no sentido de prover infraestrutura, que é uma coisa que essa gestão, especialmente nesses últimos anos, avançou muito aqui no Rio de Janeiro. Prover infraestrutura de qualidade, né? Para os artistas, para os produtores e também para a comunidade, para a sociedade como um conjunto. Então, eu diria que o Estado tem um papel indutor, tá? Ele tem um papel, obviamente, de regulamentar todas as questões, né, que vão surgindo dos vários setores artísticos, e ele tem um papel que é um papel mais prioritário ainda, que é tornar as criações, as obras criativas, democráticas para o conjunto da sociedade, especialmente para aqueles que não demandam. Então, eu acho que a gente tem um papel importante, assim, de contribuir com a formação ética, uma cultura urbana mais pacifista, mais serena, mais respeitosa, mais solidária, e também gerar uma cultura de oportunidades em torno da questão da formação e da criação artística e estética. É que as boas políticas que têm sido feitas no país nos últimos anos, especialmente no Rio de Janeiro, né, de você ter as bibliotecas parque, de você ter ações de revitalização de espaços culturais, muitas vezes com outros usos, de você ter uma participação mais democrática da população na maneira de desenhar essas políticas, escolher esse uso, eu acho que é uma política que tem que continuar pensando uma parte aí, um momento que é anterior, que é essa oportunidade, quando você tem espaços de qualidade, de você estar junto com a educação, pensando escolas técnicas na área da cultura, por exemplo, né, que são fundamentais. Eu sempre fico me perguntando quem serão os jovens, os trabalhadores dos novos, moderníssimos espaços culturais que o Rio de Janeiro vai ter nos próximos anos. Isso exige uma política organizada em torno disso e uma oportunidade, né, de criar um novo segmento de mercado que não seja uma oficina ou um curso de curta duração, mas criar a dimensão da educação técnica voltada para o campo da cultura. A gente teve nos últimos anos no Brasil, muito em função dos incentivos fiscais, e agora com os editais eu acompanho, as oficinas para aprender a fazer projeto, para aprender a usar o edital, né? Mas você não tem um curso na área da cultura de formação cultural. Então, quase que você instrumentalizou, né, que a formação que você tem que dar é uma formação mais de contador, de administrador, de captador, do que daquele sujeito que vai decidir, de fato, programas e elaborar perguntas interessantes, criar uma relação comunitária que provém a comunidade de outras questões e inquietações que não são as que já estão dadas, que é o grande papel, né, do ativista cultural, do gestor cultural. Daqui a 10 anos a gente tem uma geração inteira, então eu gostaria de ver as crianças que estão nascendo hoje ou que nasceram há 2, 3 anos atrás com uma condição de trajetória cultural diferente da geração que antecedeu, ou seja, com mais acesso, com condição de se formar em escolas, de ter acesso às condições de criação
a participar melhor da vida pública. Então, assim, eu vejo muito essa relação de que daqui a 10 anos eu gostaria de que, de fato, as crianças pudessem falar de cultura, falar de arte, né? Incluir, naturalizar isso no dia a dia das suas vidas, né? A gente está vivendo aí um progresso econômico fantástico, né? As cidades estão melhorando muito no Brasil, os indicadores também. Então, eu acho que a dimensão cultural ela tem que passar a fazer parte naturalmente da vida do cidadão brasileiro. Eu gostaria também de ver os nossos artistas, não só os jovens artistas, mas os nossos artistas com melhores condições para desenvolver o seu trabalho. E também gostaria de ver daqui a 10 anos uma sociedade que não fosse só consumista, uma sociedade que tivesse mais atenção aos direitos humanos, mais atenção ao respeito ao meio ambiente, uma sociedade com mais atenção ao outro. Tá? Isso vai desde o comportamento urbano, de como é que a gente lida com a educação para a vida. Tá? E isso é um grande papel para a cultura, um dos principais desafios que a gente tem. Então, eu sou muito otimista, eu acho que a gente está indo bem, mas realmente um plano estadual de cultura abre para a gente a ideia de renovação de ideias. Eu acho que está numa hora ótima de pensar que ética e estética fazem parte desse país e desse estado maravilhoso que é o Rio de Janeiro.